Ok, pessoal, mais um grupo de exercícios para a gente trabalhar. A questão primeira diz assim: dois paraquedistas saltam de um ponto P de certa altura H. Cada um deles descrevendo uma trajetória de queda diferente até caírem no solo, conforme ilustra a figura abaixo. Está aí a figura, né? Com base nessas informações, e considerando os efeitos da resistência do ar, julgue os itens subsequentes. Ó, o item 74 é assim porque é da CESP, né? Diz assim: considerando que a força de resistência do ar seja constante, então o módulo do trabalho realizado por essa força é maior na trajetória de queda livre mais longa. Pessoal, essa opção é falsa, né? Por quê? Claro, porque o trabalho não depende da trajetória. Vamos ter essa observação aqui, ó. O trabalho não depende da trajetória. O trabalho só depende do deslocamento. Só depende do deslocamento. Tá ok? Guarde isso bem. O trabalho não depende, tá certo? Da trajetória. Só depende do deslocamento. Então, tanto faz o corpo aqui, o paraquedista que fez esse percurso, como o que fez esse percurso, o trabalho da resistência do ar é a mesma, ou é o mesmo, melhor dizendo. Muito bem, então vamos para o 75. O que diz 75? O trabalho da força de resistência do ar será negativo, verdade. O trabalho é negativo. Por quê, hein, pessoal? Porque a força, a resistência do ar, enquanto o paraquedista está aqui, ó, ele está caindo, está aqui o sentido do deslocamento, né? E a força, o trabalho da força da resistência do ar tem sentido para cima. Então isso aqui vai dar 180 graus e o cosseno de 180 graus é menos 1. Ok? Então, o trabalho da força de resistência do ar é negativo e corresponde ao valor da variação da energia cinética? Com certeza, né? Trabalho sempre vai corresponder, né, à chamada teoria da energia cinética. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Isso aqui vai ser trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ok? É o chamado teorema da energia cinética. Então, isso aqui é verdadeiro. O trabalho realizado pela força-peso ao longo de cada uma das trajetórias de queda livre será maior para a trajetória mais curva, independente do valor do peso de cada um dos paraquedistas. Pessoal, isso aqui também é falso, né? Porque está aqui a observação. Trabalho não depende do trajeto ou da trajetória, tá certo? O trabalho só depende do deslocamento. Muito bem, vamos para a próxima questão. Diz assim, pessoal: durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua força, mantendo durante o movimento velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno, ele é positivo? Ele é negativo? Vamos analisar isso primeiramente, tá certo? Pessoal, o trabalho realizado pela força-peso é o próprio peso vezes o
ΔH, porque o peso vai atuar em relação à altura, força-peso em relação à variação da altura. Então, quando o corpo está subindo, ele está indo de um H inicial para um H final. Então, aqui, o trabalho é positivo. Isso quando o corpo está subindo. O trabalho da força-peso é positivo. Quando o corpo está descendo, ele está indo de um H maior para um H menorzinho. Então, o ΔH aqui vai ser negativo. Então, o trabalho da força-peso será negativo. Quando sobe, positivo. Quando desce, negativo. Então, ele está perguntando, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento? É verdade isso, pessoal? A opção aqui é falsa, né, pessoal? Por que é falsa, hein? É falsa exatamente porque ele diz aqui, ó. Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto. Olha a pegadinha aqui, ó. Ao do movimento. É falso. O aluno está aplicando uma força, tá ok? O corpo está subindo. Então a força é para cima, o deslocamento é para cima, tá certo? Muito bem. Item B, positivo. Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento? Sim, aqui é verdade. Verdadeiro mesmo, ok? Muito bem. C, ele diz é zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Falso. Não é não, ok, pessoal? O item D, já respondemos, como respondemos ali A e B, né? Negativa, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Falso. Observe que o peso sempre é vertical para baixo, ok? O sentido de P, do vetor P, né? O sentido do vetor P sempre é vertical para baixo, ok? Então a resposta aí tem B de bola. Vamos para mais uma questão. Olha só, diz um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto conforme ilustra a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera entre a posição mais baixa e mais alta em joule vale, pessoal, só uma lembrancinha aqui, ó, fazer um desenhozinho aqui, o seguinte, ó, aqui você tem a força de tração, correto? Força de tração, tá aqui ela, ó. Essa é a força de tração. Em compensação, o deslocamento é aqui, ó. Ora para cá, ora para lá, mas sempre formando o ângulo de 90 graus. Então, turma, quanto é o trabalho aí da força de tração? É nulo em todo instante. O trabalho dessa força é nulo. A questão seguinte diz: considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações 1, 2 e 3 a respeito da situação descrita. Aí o trabalho da força de atrito é nula. É nulo, ele está afirmando. O trabalho da força de atrito é nulo? É nada, falso.
Aliás, o trabalho da força de atrito nunca é nulo. O trabalho da força-peso é nulo? Aí é verdade. Por que é nulo? Mostro já para você, ó. Facinho aqui, ó. Você tem aqui o corpo, mudando aqui a cor da caneta. Você tem aqui o caixãozinho aí que está sendo empurrado. Aí você tem a força-peso para cá, ó. E o deslocamento é para baixo? É não, o deslocamento é lateral. Ok? Forma um ângulo de 90 graus. Então o trabalho da força-peso nesse caso aí, pessoal, vai ser nulo. Muito bem. A força que arrasta o corpo é nula? Aí é, né? A força que arrasta o corpo. A terceira, então, ele pergunta: a força que arrasta o corpo é nula? Falso. Por que é falso, pessoal? É falso porque se ele estivesse perguntando sobre a força resultante, aí seria nula. Mas não está perguntando sobre a força resultante, ele está perguntando sobre a força que arrasta o corpo. Ok? Muito bem. Então, ele pergunta aqui: a afirmação está incorreta em 1 e 3 apenas. 1 e 3 estão erradas, falsas. Resposta B de bola. Vamos para outra questão aqui. Nessa questão, pessoal, ele diz o seguinte: uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira de 6 metros, a 6 metros do chão, um pacote de 120 quilos. Então vamos ver aqui, ó, o deslocamento é 6 metros. Tá certo? A massa é 120 quilos. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência, ó, o que ele quer aqui, ó? Potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é. Muito bem. Então vamos ver aqui, pessoal, ó. Potência é só mais um quocientezinho aqui. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Qual a unidade de potência? É o joule por segundo. Joule por segundo, pessoal, a gente homenageando o brilhante cientista Watts, virou Watt, muita gente chama de Watt, né? Watt, e a abreviatura é W. Então, potência é trabalho sobre tempo. Então, o que nós precisamos para resolver essa questão? Precisamos do trabalho. Muito bem, vamos mudar a cor da caneta. Vai ficar assim, ó. O trabalho. Quem é que está realizando o trabalho aí, pessoal? Força-peso. Então, é peso vezes ΔH. Então, o trabalho vai ser quanto é o peso? É 120, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Ele não deu, mas a gente sabe que é 10. Então, fica 120 vezes 10. Quanto é o ΔH? É 6 metros. Ok? Então, o trabalho vai ser, portanto, 7.200 joules. Mas não terminou não, né, pessoal? Ele não está pedindo o trabalho, ele está pedindo a potência. Então, vamos responder a potência bem aqui, dentro da figura, ó. Potência, que é trabalho dividido por tempo. Escreve a fórmula, tá vendo? Ó? Potência é, portanto, 7.200 joules dividido pelo tempo, que é 20. Corta esse zero com esse. A potência vai ser, portanto,
360 watts. Resposta aqui, ó, item B de bola. Ok, pessoal? Muito bem. Por enquanto é só, pessoal. E daqui a pouquinho nós voltaremos com mais questões. Bem, a revisão dessa aula, lembrando, ó, que o trabalho da força-peso é o que, pessoal? É a própria força-peso vezes a altura, o ΔH. Lembrando que se o corpo está subindo, o ΔH, o trabalho da força-peso, quando o corpo está subindo, é positivo. Quando o corpo está descendo, é negativo. Ok? E nós vimos aí também que potência é o quociente do trabalho sobre o tempo. A unidade é o que, pessoal? A unidade de potência é o watt. Por quê? Porque é joule por segundo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho voltaremos com mais algumas questões. Valeu, então.